Bom, pessoal, daqui a pouco a gente vai ter a presença da Luz Ribeiro, poeta de slam, e vai ser mediado, vai ser um bate-papo mediado pela Marina Pereira, ela vai retornar. Para quem não estava aqui no começo da nossa live ou do começo desse bate-papo com a Bruna, nós estamos recolhendo livros através de doação. Esses livros aqui atrás foram todos doados, né? E o nosso objetivo é justamente construir pontos de leitura em centros culturais, espaços culturais descentralizados da cidade de Santos. Então, serão montados papelões, estantes de papelão, como essas aqui, tá? Duas cadeiras de papelão também. A gente tem essa vertente sustentável, a gente acha importante ter essa facilidade de mobilização dos móveis, enfim, as pessoas podem organizar da maneira que elas quiserem, é um móvel fácil de se locomover e tal. E a gente vai levar os livros a montar esses espaços, mas a ideia não é que esses espaços estejam lá somente por enfeite, né? Então, o fato desses espaços estarem lá, eles vão funcionar praticamente como um satélite de ações, de eventos, de oficinas que acontecerão nesses espaços também. Essa é a ideia. Então, essas oficinas que a gente, e bate-papo que a gente está fazendo online, a nossa ideia é que a gente possivelmente a longo e médio prazo, a médio e longo prazo, né, a gente consiga levar essas experiências para o presencial também, especialmente para lugares que dificilmente têm uma cultura literária tão desenvolvida ou carece, né, um pouco dessa conversa, desse bate-papo, dessa produção, né? Então a gente está muito lisonjeado pela presença de todos, né? Desde as 10 horas da manhã, as pessoas que estão aqui assistindo, que assistiram todas as atividades, todos os bate-papos, as pessoas que estão contribuindo através da doação dos livros, através de um compartilhamento, de uma indicação. Eu acho que é importante que a gente consiga levar a nossa mensagem o mais longe possível, certo? Então, daqui a pouco a Marina já está aqui, a gente vai aguardar a Lu chegar também e a gente inicia nosso bate-papo com a poeta Luz Ribeiro sobre slam. Lembrando que esse projeto ele só foi possível a realização dele através do fomento do prêmio Mesquitinha, né, do Alcides Mesquita, um prêmio que teve a participação principalmente da Frente Ampla de Cultura da Baixada Santista, que articulou junto com o poder público, né, a vinda dos recursos da Lei Aldir Blanc, que é uma lei federal, que ajudou diversos espaços culturais, projetos e artistas independentes de todo o país. Esses recursos foram direcionados para os estados e depois para os municípios. Então, a Frente Ampla de Cultura da Baixada também contribuiu bastante com essa comunicação e beneficiou mais de 200 projetos aí na cidade de artistas independentes. Também espaços culturais também foram contemplados, principalmente por conta desse período pandêmico em que houve queda de recursos também, de arrecadação, e a gente sabe que esses espaços dependem muito do poder público, e os artistas independentes também dependem bastante, muitos deles dependem dos espaços estarem recebendo público, de estar ganhando a sua grana através de projetos, através de contratações por empresas, enfim, de diversos segmentos aí. Então, a Lei Aldir Blanc, ela contribuiu demais, pelo menos para aliviar economicamente nesse período conturbado que estamos passando ainda, mas a gente está seguindo, né? Então, o Tu Tá Lendo o Que é um projeto que foi contemplado através dessa lei, né, dessa lei Aldir Blanc, e, enfim, tá rolando. A ideia é que as doações sejam, que elas continuem, né, mesmo depois do festival, que elas continuem durante todo o ano, que a gente consiga trazer mais bate-papo para nossas redes sociais, tanto no Face quanto no Instagram também, trazer essas conversas, deixar um canal aberto para as pessoas também responderem a essa pergunta, que é o nome do nosso projeto. Então, se você já sabe, se você está lendo algum livro, lê algum artigo, enfim, você pode também
escrever nos nossos comentários também. A gente sabe que o quanto é importante você indicar um livro. As pessoas que leem algum livro que inspira elas automaticamente elas costumam indicar, né, para o próximo. Então, se você está lendo algum livro legal, indique, né? Então, pode escrever, pode mandar um vídeo, pode marcar a gente nas redes sociais também. Enfim, é importante que a gente crie um movimento de leitura, de criação literária acessível também, que a gente sabe que, às vezes, a questão do acesso à literatura cria um recorte social absurdo, né? Então, uma literatura acessível, que crie protagonistas também, não só pessoas que vão ler, mas pessoas que possam criar sua própria literatura, sua própria arte. É importante e esse é o objetivo do Tudo Tá Lendo o Quê? Beleza? Então, só vou aguardar aqui a Lu chegar e eu vou adicionar também a Mari daqui a pouco para a gente iniciar o nosso bate-papo do Islã. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aqui também. Cadê? A Laura comentou aqui. Marcos, talvez do projeto. Podendo levar os livros para doação, endereço de horário. Laura, eu posso buscar esses livros com vocês, né? Eu mando uma mensagem através do inbox e a gente combina, eu retiro o livro na sua casa, se for possível. A gente tem, eu até cheguei a falar, caso algumas pessoas que moram em condomínios, assim, achem interessante que a gente possa levar algumas caixas para doação, tranquilo, a gente leva as caixas, a gente tem cerca de 10 caixas ainda, a gente tem acho que 4 ou 5 distribuídas, a gente está negociando com outros espaços também para a gente poder deixar essas caixas, mas a gente pode ir até as pessoas e retirar esses livros, a gente combina um horário direitinho e a gente retira, beleza? Então, é sempre importante também, só aproveitando esse gancho, da gente pensar sempre na experiência de leitura do próximo. Então, assim, vai doar um livro, então vê se o livro está em condições também de serem lidos, né? Então, muitas vezes as pessoas querem se livrar de alguns exemplares e, na verdade, esses exemplares não estão legais para outras pessoas lerem. Então, aí sempre pensar na experiência literária do próximo, porque a ideia é que os livros possam circular. Beleza? Isso aí, Laura. Muito bom, gente. Vai comentando aí os livros que vocês estão lendo. A gente vai abrir esse canal de comunicação que é muito importante. Fora de Santos também, de preferência na Baixada, né? Por enquanto na Baixada Santista a gente busca os livros. É só a gente combina um horário e a gente retira os livros, tá bom? Então eu vou primeiramente aqui introduzir a nossa Marina novamente. Fala, Mari. Salve. Tudo bem? Agora vai para a nossa última atividade junto com a Luz. Isso aí. E, bom, desde já agradeço, Mari, a sua presença novamente, a sua contribuição no projeto, tá? E, enfim, vamos lá. Bate-papo. Deixa eu colocar a Luz aqui. Fala, Luz. Tudo bem, Luz? Boa tarde. Olá, vou deixar você e a Mari conversarem aí. E que seja uma tarde linda, um final de projeto maravilhoso. Muito obrigado e até mais, pessoal. Até mais. Boa tarde, Luz. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando as atividades do festival Tu Tá Lendo o Quê? Eu sou Marina Pereira, sou produtora cultural, entusiasta e parceira dos movimentos coletivos como esse do Selo Criativo, do qual o Marcos falou, né, a importância desse movimento para a literatura, para a leitura aqui da Baixada Santista. A gente está aqui nessa tarde de trocas, onde falaremos sobre o Islã, movimento de Islã. Então, já queria dar um salve para o Islã da ZN, Islã dos Andradas, Islã Pira PDC e tantos outros movimentos de poesia que brotam e existem aqui na Baixada Santista, nos morros, centros e quebradas. Vida longa a todos. Para a gente entender o que é Islã, então, e a importância desse movimento, o festival convidou a Luz Ribeiro. Em tempos de redes sociais, Luz Ribeiro prefere pousar em redes de balanço e afetos. No seu perfil, Luz Ribeiro Poesia, tem alguns seguidores, mas Luz sonha em ter sempre com quem seguir. Integra o grupo de pesquisa e teatro coletivo Legítima Defesa, escreve desde que for alfabetizada e nem por isso se acha poeta.
Sonha com o dia que será poesia. Campeã do Slam Subnacional em 2015, campeã do Slam BR em 2016 e semifinalista do Coupe du Monde do Slam de Poesia, na França, em 2017. Protagonizou um dos capítulos da série Bravos, na TV Brasil, autora dos livros Eterno Contínuo, de 2013, Spunk Estanca, de 2017, e Novembro, Pequeno Manual de Como Fazer Suturas. Luz é Mar-mãe de bem e filha Mar de Odoiá, como eu. Salve, Luz, bem-vinda. Eu passo a palavra para você se apresentar e explicar um pouco mais, né, para quem está acompanhando, sobre esse movimento do Slam e sua trajetória dentro desse movimento. Bem-vinda. Muito obrigada, Marina. Bom dia. Bom dia, não, boa tarde, né? O movimento de Slam, né, aqui no Brasil, ele já está há mais de 10 anos, né? A poeta pioneira, né, que trouxe essa modalidade para cá é a Roberta Estrela Dalva, que faz parte da linha de frente do ZAP, Zona Autônoma da Palavra, que fica aqui em São Paulo, capital. E depois, né, porque a Roberta, ela também faz parte do Núcleo de Teatro e Pesquisa Bartolomeu, então nesse desdobramento de poeta MC, né, eles também são pioneiros nisso, do ator MC, né, atriz MC, ela começa a buscar outras linguagens para incorporar o Núcleo Bartolomeu. E aí nessas viagens ela acabou chegando no Mark Smith, né, que é um dos organizadores de um dos slams em Nova York, e aí ela traz a modalidade para cá, então ela consegue participar, ela é a primeira brasileira a participar da Copa do Mundo de Poesia, e aí ela traz para cá. E aí, por ser, né, Marina, se a gente pensar que a gente vive numa sociedade capitalista, onde tudo que a gente vai fazer requer capital, uma grande infraestrutura, o Slam, ele vai contra corrente, né, então para fazer um slam, se você tem alguém que apresenta, isso pode ser tudo articulado ali naquele momento, aquela ágora ela está instaurada, né? Então, pensando nessa facilidade, o slam ele meio que alastrou, né, no território nacional, assim. Tanto que no primeiro ano o ZAP, eu acho que ele foi o único slam, acho que durante um ano. E no ano subsequente já surgiram, assim, mais 5 slams. E no outro ano já tinham, sei lá, uns 30, assim. Então, é muito rápido, né, da maneira como isso se prolifera. Tem slam em todo o território nacional, né? Então, tem no Acre, tem em Belém, tem na Bahia, tem no Ceará, tem em São Paulo, enfim. Por ser uma tecnologia muito fácil, né, assim, de reproduzir e de realizar. E eu acho que ele é uma força muito grande, né? Se a gente pensa que muitos desses slams, eles estão inseridos, né? Eles foram instituídos nas regiões periféricas, né? Então, muitos desses corpos, das corpas que estão falando, são esses corpos de pessoas dissidentes. Então, são mulheres, são pessoas trans, pessoas não binárias, são pessoas negras, pessoas indígenas. É a fala retornando ao corpo na qual a narrativa deve ser proliferada, né? E aí é isso, né? É muito simples de ser feito, então. E participar também. Se você tem 3 poemas autorais, você já pode estar brincando aí. Eu sou muito fã do slam, assim, porque eu acho que o slam mudou muito o direcionamento da minha vida, assim, né? Eu sempre escrevi. Mas é quando eu entro em contato com o sarau e, consequentemente, entro em contato com o slam, que eu percebo essa palavra da oralidade, né? Então eu sempre escrevi e escondi os meus escritos. De repente o slam possibilita que a minha palavra chegue em outras pessoas, né, também. Massa, Luz. E eu fiquei pensando assim no que você falou dessa, por que, né, dar tão certo. Eu lembro que acho que foi 2019,
houve um rastreamento assim das quantidades de slam no Brasil e já contabilizava assim no Brasil todo mais de 50, né, em quebradas do norte ao sul do país. E essa característica muito forte assim de ser esse movimento representativo de vários corpos mesmo. Então tem o pessoal tem o slam de surdas, né? Que é onde apenas pessoas surdas batalham, né? E não tem intérprete para isso. Tem o slam do corpo também, que também é protagonizado por surdos, e aí tem ouvintes e intérpretes. Tem, acho que é o slam marginalia, né? Que é de travestis, pessoas trans. Então, assim, acho que esse é uma necessidade, uma urgência também de a gente ter essa ferramenta da palavra como expressão muito forte de coisas que vão silenciando a gente ao longo do processo, né? Porque esse processo de escrita, como a Andrea Kelly falava hoje na mesa que eu mediei, ela é uma tecnologia presente, muito presente, né? Não é que a oralidade está separada do processo de escrita, mas acho que quando a gente fala, acho que tem uma força, né, muito forte, essa capacidade de atingir assim mais pessoas. Acho muito importante. Aqui a gente tem o slam do Pira VDC, que foi criado pela Luísa Paula, uma professora de uma escola do Jardim Piratininga da ZN, e foi um dos primeiros slams assim, que eu conheci aqui na Baixada, e assim, é incrível o poder de transformação dentro da escola, quando ela introduz essa ferramenta de ensino, assim, né, como expressão. Então, acho bem importante. E como que foi, assim, o primeiro contato, né, com isso? Qual a lembrança que você tem, assim, da primeira participação no slam? Antes de ir para a pergunta, Marina, eu já fui no Pira VDC, conheço essa professora maravilhosa, assim, inclusive eu acho, quando a gente fala em micropolítica, eu acho que ela é um exemplo disso, né, do quanto ela, em unidade, consegue fazer tanta coisa para uma comunidade num todo, assim. Então, eu não sou a única poeta privilegiada de ter ido. Na época, ela vendeu livros nossos na escola e conseguiu custear a nossa passagem para ir para Santos. Então, eu fazia parte do Islã das Minas SP, o Islã das Minas, nós 4 conseguimos ir e conversar com as alunas e os alunos da escola. E da mesma forma que ela também já levou, tipo, todos os alunos dela para uma mesa nossa em Campinas, assim. Então, eu acho a movimentação dela fantástica, assim, é um exemplo a ser seguido mesmo, assim, né? E eu acho que é tão importante o que ela faz, Marina, porque eu entendi que a minha fala era importante, a construção da minha história era importante com 22 anos, quando eu cheguei no Sarau. Então, quando eu vejo ela fazendo toda essa movimentação e propiciando que uma poeta como a Luísa Lustosa, né, que também é daí de Santos, que já participou até das finais daqui do Slam SP, se eu não me engano, ela tem uns 14, 15 anos, encontrar a narrativa dela tão cedo, isso... Quando a gente fala tanto, né, de algumas palavras que estão esgarçadas, tipo empoderamento, a gente vai para um lugar tão óbvio, né, às vezes, e eu acho que isso que ela faz é um caminho de empoderamento, né? Não é ela que está dando a fala, ela está direcionando os alunos e as alunas dela a encontrar a própria fala. Eu sou muito feliz de poder responder a sua pergunta sabendo da onde que vem, da onde surge a sua pergunta, né? O meu primeiro contato com poesia, Marina, foi muito cedo, assim, né? A minha mãe, ela é uma pessoa que tem grande dificuldade de escrita e leitura, né? Pode ser lida, né, formalmente como uma pessoa analfabeta funcional, mas a minha mãe, ela é extremamente criativa, assim, e com muitas melodias, né? Então, eu lembro da minha mãe a vida inteira cantando coisas, né? O tempo todo ela estava criando alguma música, cantando algum samba, fazendo algo nesse sentido. E aí, para registrar, ou ela gravava nas fitinhas cassete, tinha um gravadorzinho onde ela gravava,
ou a minha irmã, do que eu, fazia o registro desse tempo dela. A minha irmã também tem uma aliança muito grande com a palavra, né? Então, minha irmã é a típica adolescente que andava com aqueles cadernos enormes, e escrevia e reescrevia. Tanto que hoje a gente participa juntas dos mesmos saraus. Então, eu tenho esse contato, mas sem entender que era poesia, né? Então, eu acho muito legal você trazer o exemplo da professora daí de Santos, porque é nesse sentido, assim, eu acho que eu fico imaginando que monstro eu seria se quando eu escrevia, sabe, na última folha do caderno e alguém mandava eu voltar para a matéria, que monstro eu seria hoje se alguém tivesse parado para ler o que eu escrevia, sabe, entre uma folha e outra, assim. Tanto que o meu primeiro contato com leitura, eu sempre gostei muito de ler, assim, e esse hábito ele aconteceu por conta de competição, porque quem lesse mais livros na escola ganhava um kit de livro no final do ano, assim. E aí, como eu nunca fui muito boa em ganhar as coisas, eu lembro que eu comecei a ler para começar a ganhar esses livros, né? E eu sempre olhava as orelhas dos livros. E nenhuma escritora que eu lia tinha um arquétipo que se assemelhasse ao meu, ou nenhuma leitura era próxima do que a minha mãe escrevia, do que eu escrevia, ou do que a minha irmã escrevia. Então sempre foi muito distante descobrir que eu era poeta, assim. Eu sabia que eu escrevia muito. A primeira vez que associaram a palavra poeta para mim, assim, algo nesse sentido, eu tinha uns 15, 16 anos. Ele falou que eu escrevia de forma poética, nem chegou a me chamar de poeta. Ele falou, nossa, você escreve tudo de uma maneira muito poética. E aí, quando eu entendo que eu sou poeta, é isso. Quando eu chego em 2000, um arquétipo como eu, né, que eu nunca encontrei nas orelhas dos livros. E aí eu lembro muito, assim, da primeira vez que eu fui no sarau, eu ouvi uma poeta que se chama Jennifer Nascimento. E aí, quando ela começou a falar sobre favela, viela, menino, Corinthians, tudo que compunha meu vocabulário, e aí todo mundo lendo aquela mulher como poeta, eu entendi naquele momento que poesia, ser poeta também estava possível para mim, não era uma seara tão distante como eu tinha construído, né? Então o sarau, ele tirou a poesia desse lugar de estandarte, das estantes, imóveis, e colocou ela muito próxima de mim, assim. Então, eu tenho muitos detalhes dessa noite. Eu lembro que era uma noite de março de 2012, uma noite quente, porque realmente impactou muito. Até aquele dia eu era pouca coisa, assim. Eu tinha tentado ser muita coisa na vida, mas não era nada, assim, que eu abrisse a boca e falasse, olha, eu sou isso. E foi naquela noite que eu entendi que tinha um lugar e um caminho possível para mim, né? Tanto tempo de silenciamento. Eu lembro a primeira vez que eu falei um poema no Sarau da Cooperifa, que o poeta falou: silêncio é uma prece, e todo mundo fez silêncio. Ninguém nunca tinha visto a minha cara, ninguém sabia que tipo de palavra que ia sair da minha boca. E ainda assim, o compromisso e o respeito com a poética, todo mundo fez silêncio. E eu lembro que eu nem sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, é tanto. Não, acho que nunca vi tanta gente fazendo silêncio para me ouvir, assim. E, e esse foi esse encontro, assim, né? Então, como a poesia, eu percebi desde ali que a poesia ela tinha um compromisso comigo. E é tentando honrar esse compromisso que a palavra tem comigo, que eu tento ter esse compromisso com a palavra também, né? Então, é nisso, né? De estar sempre criando um poema ou criando alguma coisa para registrar o agora, né? Eu tenho um compromisso do registro do agora. E ele existe porque eu sei que a poesia não me abandonou, então não dá para abandonar ela também, não. Maravilhosa, Luz. Grata pelas palavras. Eu tem alguma diferenciação, assim, né? Quando de antes desse contato do sarau, quando você sentava para elaborar ali a poesia escrita, e depois quando você entende que isso pode ser compartilhado através da fala,
no processo de criação, assim, que você mudou o seu processo de criação, ou se as coisas hoje surgem no mesmo lugar, e aí, entende, assim, se existe um processo para escrever e um para compartilhar as poesias dentro do slam, ou se vai dentro do mesmo lugar, assim, de criação. Antes de entrar em contato com esse movimento da literatura periférica, Marina, eu sempre escrevi, mas era muito nesse lugar de esse canal de que escorre, que esvai, assim. Eu sempre escrevi muito para lidar com dor, assim. Então, e dores muitas vezes que eu não sabia nem nomear. Então, era muito mais difícil ainda lidar. Então, eu vim ter confronto com a palavra racismo depois de já ter sofrido muito racismo. Eu vim ter encontro com a palavra classismo depois de já ter tido muitos preconceitos de classe, assim. Então, tudo que eu escrevia era para desanuviar um pouco o pensamento, mas sem compromisso nenhum de entregar isso para outra pessoa. Era só para esvair mesmo, só para... Eu falo que a poesia, antes de eu chegar nesse movimento literário, ela era... A função dela, para mim, era esse lugar de terapêutico mesmo. Então, quando eu chego no sarau, durante um bom tempo eu continuo com o mesmo jeito, né, de escrita. E aí, em 2000, eu percebo mudando bruscamente o jeito de escrita em 2013, quando eu participo de uma antologia que se chama Pretextos de Mulheres Negras, organizada pela escritora Elisandra Souza e Carme Faustino. Porque quando eu entro em contato com essa antologia, eu entro em contato com outras mulheres pretas, mais de 20 mulheres pretas. E lendo o livro, eu fui percebendo o quanto de narrativas compunham a mulheridade negra. E eu comecei a entender mesmo, assim, só depois de ler esse livro que eu comecei a entender que existiam coisas que se não fosse eu que falasse, ninguém ia falar. E não porque as pessoas não têm capacidade de escrever, não, mas é porque cada pessoa, ainda que a gente tenha vivências muito parecidas, cada um tem uma história única. Então, a minha história é eu que preciso narrar, eu que preciso falar. Até então, eu escrevia muito coisa sobre a afetividade, só. E a afetividade nesse âmbito do romântico, né? Alguém que se envolve com outra pessoa. E é nesse momento, assim, que eu tenho esse start de, tipo, eu preciso falar sobre outras coisas. Tem um território acontecendo aqui, eu preciso registrar o tempo desse território. Tem muitas coisas acontecendo. E aí é em 2013 que tem essa mudança muito brusca de tema. E aí é isso. Então, eu já disse lá na outra pergunta que eu sou competitiva. Então, estando no slam, né? Até então eu ia, mas não tinha muita possibilidade de ganhar. De repente eu começo a ver que existe uma possibilidade de ganhar o slam. E com vontade mesmo de ganhar, eu começo a mudar a técnica de escrita. Então eu começo a colocar um pouco mais de ritmo, né? Eu tento imprimir um pouco mais de ritmo. Eu vou para o teatro por conta da poesia. Então tento pegar algumas questões cênicas e trazer para a cena, aterramento, algumas técnicas que o teatro possibilitou que eu tivesse, e começo a inserir isso nos textos. E aí, de repente, hoje eu me vejo tendo uma criação que é tudo muito junto. Então eu começo a escrever, mas eu já começo a falar para entender como que vai ser ouvido isso. Será que fixa se eu falar? E aí, em contrapartida, já vem alguma experiência de corpo, né? Porque eu gosto de... Eu até brinco, Marina, eu falo que eu sou da galera que dançava axé nos anos 90, 2000, então eu coreografo os meus poemas, é um jeito mais fácil de eu decorar. Então eu vou fazendo marcações no corpo para poder decorar o poema. Então eu acho que é desse jeito, né? Que foi construindo. E atualmente eu estou num outro processo de construção, que é esse processo de quem tem um bebê de 2 anos em casa. Que é um outro tempo, eu não consigo mais me dedicar a um poema igual eu me dedicava, sabe? De escrever, e aí agora eu vou pensar na performance dele, e é um outro tempo. É um tempo que ao mesmo tempo é um tempo mais dilatado, é um tempo muito curto, e aí o meu tempo de criação ele vai muito nesse lugar da urgência.
Então, eu tenho escrito muito sobre coisas que me parecem urgentes e todas estão muito próximos dessa maternidade da mulher negra, qual é o compromisso da sociedade com as mães negras, as mulheres negras, qual que é o compromisso da sociedade com essas crianças pretas que estão vindo para o mundo. E junto com essas histórias que eu vou criando, nesse âmbito da urgência, então eu gasto menos tempo fazendo uma performance. É como se eu já criasse o texto e ele tem que vir com tudo, assim. Então tem sido tudo muito mais rápido, né? Eu tenho entregue as coisas assim, mas tenho decantado menos. Só que isso é muito relativo, porque eu tenho decantado menos a escrita. Mas como eu tenho pouco tempo para escrever, geralmente quando eu consigo sentar para escrever, é porque isso já ficou rodando na minha cabeça e no meu universo há um bom tempo. Então, geralmente, quando eu chego para escrever, é que eu já pensei a frase e as coisas há muito tempo, e aí meio que eu sento e aí vou só organizando na folha, assim. Ou seja, uma bagunça o meu processo criativo. Mas bonito também, necessário, né? No meio dessa bagunça a gente vai se achando. Você falou, Luz, desse seu lugar, né, de competitividade. E a metodologia do Slam é uma coisa bem maravilhosa, porque ela surge, né, como um movimento, isso que você colocou é fácil de fazer, você precisa ter ali, né, você tem a rua, você tem um espaço, tem um número de pessoas, enfim, mas também tem uma organização bem interessante, né, porque tem os campeões de cada cidade, depois do estado, depois vai enfim, acho muito legal assim mesmo, como metodologia, né? A gente começar a nomear os nossos saberes e as nossas potências como tecnologia, como metodologia, como ciência, como educação, tudo. A gente tem que dar nome para a gente disputar isso aí, essa forma de estruturar o mundo, né? Que a gente faz parte e a gente não quer nenhum lugar menos que isso. Mas como que foi essas experiências assim, de você se ver, né, a partir de descobrimento do que era o slam, experimentar e ir chegando à final e ser campeã, né, de alguns slams, até ir para, não que seja mais importante, mas acho que é significativo poder levar essa palavra para além das barreiras geográficas que a gente se situa, assim, como que foi para você isso? Eu sempre gostei muito de competir, e eu acho que isso faz parte da vida das pessoas pretas, né? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi A Vida é um Desafio e eu vi a introdução do Mano Brown, que ele fala. Desde pequena, a mãe da gente diz assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Eu lembro que quando eu ouvi aquela música, aquela introdução, eu falei: caramba, a mãe do Brown também fala isso pra ele? Eu lembro que no dia eu fiquei assim, tipo, será que só a minha mãe e a mãe do Brown fala isso? E aí, com tudo aquilo circundando, eu falei: não, eu acho que a mãe de toda pessoa preta fica exigindo pra gente ser 2 vezes melhor. Então a competição já começa aí, né? Você compete com você compete com o outro, você compete com o sistema, você compete com muitas coisas. E infelizmente o pódio foi um lugar que eu pouco conheci. Então é isso, eu percebo esse corpo que é um corpo de guerrilha o tempo todo, né? Então, uma guerrilha territorial, eu sou nascida e criada na zona sul de São Paulo, Jardim Souza, e aí pensando, sei lá, em disponibilizar um estudo melhor, minha mãe me coloca para estudar num bairro de classe média alta, e nisso já vem essas questões de classe, e aí é isso, né? Muita coisa você vai competindo e guerreando com o que nem compõe o seu imaginário. Naquele momento, eu ainda não sabia o que era isso, né? Classe social. O que é classe social? Não sei. E, enfim, aí então muito atrelada essa aqui. Eu penso que a minha vida está muito atrelada à competição. Muito, assim, né? Até hoje eu sou extremamente focada nas minhas coisas. Às vezes eu tenho crise de ansiedade porque eu preciso fazer, eu preciso conquistar, porque o ano passado eu fiz isso, então esse ano eu preciso fazer isso, isso e aquilo. E, enfim. Então, quando eu chego no slam, é a sensação de que eu posso ganhar, né? Então,
é uma competição possível, né? Não é só uma competição e mais uma vez competindo. É um lugar onde quando eu começo a perceber que talvez o pódio seja um lugar para mim também. Então, eu lembro a primeira vez que eu ganhei um slam. O primeiro slam que eu ganhei foi o menor slam do mundo, que são poesias de até 10 segundos. E eu voltei emocionadíssima para casa. O prêmio era um livro pequenininho e um imã de geladeira, assim. E eu voltei super feliz, porque, tipo, nossa, cara, isso que eu faço deve ser legal, sabe? Eu consegui ganhar e aí, lugar, assim, né, dessa poesia que vai se moldando para que eu penso que a palavra ela precisa chegar, né? Então, quando a gente pensa no formato do slam, eu tenho 3 minutos para falar. Então, esses meus 3 minutos, ele é esse lugar do urgente, como que eu me comunico com o outro, como que eu faço sentido para alguém que pode ser que nunca me viu, não sabe o que eu sou, não tem esse tempo de conversa que a gente está tendo aqui, como que eu faço uma poesia fazer sentido para alguém que não me conhece, assim. E quando eu comecei a perceber que as minhas histórias iam fazendo sentido para outras pessoas, acho que antes de chegar no pódio, isso foi das coisas mais incríveis. Quando eu comecei a receber mensagem dizendo: ah, esse seu poema traduziu um momento da minha vida. Ah, ou eu já recebi mensagem tipo: ah, eu estava muito mal, eu estava flertando com a morte, e de repente eu ouvi o seu poema que falava sobre a minha narrativa, e eu tô aqui conversando com você que eu vou me dar uma nova chance, assim. Então, para mim, assim, foi das coisas mais incríveis que a poesia me trouxe. Mas não dá para dizer que a primeira vez que eu fui para Salvador para fazer poema também foi muito importante. Então, quando eu ganho o Slam Flup Nacional, também foi importante. Eram poetas de diversos lugares do país. E eu lembro que foi em 2015. Em 2015 eu queria ganhar o Slam BR, eu queria mesmo. E ensaiei, escrevi poema novo e inventei um monte de coisa, eu não passei nem da primeira fase. Aí eu, extremamente competitiva, falei: esse negócio de slam não é pra mim, entendeu? Eu vou dar uma sossegada, eu vou focar mais no teatro, porque se eu não ganhei esse ano, que ano que eu vou ganhar? Tô extremamente focada, extremamente preparada. E aí, em 2016, são as lições, né, que vão vindo. Eu estava muito menos focada no jogo, mas eu estava muito focada nesse lugar que eu falei para você no começo da nossa conversa. Eu estava muito focada nisso de como eu me comunico, como que eu chego na outra pessoa. Então, foi aonde eu comecei a trabalhar muito, muito, muito performance, pensar no gestual de uma forma. E não era por isso. Eu queria fazer isso no sarau, eu queria fazer isso nas peças de teatro que eu fazia. Tanto que a vaga que eu consegui para o Slam BR foi de um único slam que eu participei no ano. Eu participei de um slam porque tinha um amigo meu do Rio de Janeiro aqui, e ele: ai, vamos, vamos, vamos. Eu falei: eu não vou para Franco da Rocha, tá ruim o clima, eu não vou para lá, e tá. Aí eu saí da Zona Sul, fui para Franco da Rocha, porque meu amigo queria participar do slam, e eu brinco muito, assim, né? E eu brinco, não é brincando. Quando eu puxo meu lado competição, ativar, assim, eu fico meio real competitiva. E aí eu lembro que a premiação da noite era um doce de leite, Marina. Falei: eu vou ganhar, porque imagina, eu vim até aqui, quem vai levar esse doce de leite para casa sou eu. E aí eu ganhei o slam. Tanto que no dia da final do slam, eu estava no teatro e eu falei pro meu colega, eu falei: meu, eu não vou, eu não tô me sentindo muito bem, eu acabei de ter uma crise de ansiedade, eu não tô legal. Ele: Luz, vem, por favor, vem, vem, vem. Nossa, eu lembro que eu fui assim e ganhei. E aí é tão doido assim, porque eu já tinha aprendido a perder. Então eu perdi em 2013, quando ainda era só Slam SP, eu perdi por 1/10 a chance de ir para o Slam SP. Eu perdi em 2014, quando eu não consegui, não estava bem para competir. Então eu perdi em 2015, quando eu achei que eu estava pronta para ganhar e não rolou. E em 2016 eu estava pronta e não sabia. Só que eu estava muito mais calma, eu já tinha muitos poemas, porque também o slam é isso, né? Você vai repetindo, vai indo, vai indo. Se você é outra pessoa, vai empatando, você tem que ter poema para falar. Então, talvez em 2015 eu não tinha o tanto de poemas
que eu já tinha em 2016, porque a minha final foi com a Fabiana Lima, uma poeta da Bahia, maravilhosa. Salve, Fabiana, incrível, mulher incrível, incrível, incrível mesmo. E a gente empatou. Então, se em 2015 eu não ia ter arcabouço para. E aí eu tinha, então tava tudo ali. Eu precisei aprender, perder muito para poder ganhar. E eu lembro que eu fiquei muito emocionada quando eu peguei o avião, porque me ensinaram, me instruíram a ser muito. E, e aí esse lugar, assim, atravessar o Atlântico para brincar de utopia, né? E que não é brincar, né? É toda uma história de muitos corpos que se parecem com o meu, assim. Então, não é nem por chegar na França, né? Mas eu acho que é esse lugar de ir demarcando o território. Então, de estar aqui nessa live, de alguma forma, eu estar em Santos é uma demarcação territorial. Então, foi muito importante, assim, né? Todas essas nuances. A competição em si, eu tenho várias queixas, várias questões, mas que não tira a alegria de poder dizer que eu estava saindo do Jardim Souza e indo para Paris. Muito, muito bom. Eu sou de Taboão da Serra também, aí perto da quebrada, das quebradas todas da CS. O TC Silva, lá da Casa de Cultura Tainã, uma referência aí de griot, de quilombos urbanos que existem, ele sempre fala assim, né, que um tambor nunca toca para uma pessoa só. E acho que quando você coloca isso de a gente, do nosso desejo de vencer, porque vem muito desse lugar de que a gente sempre aprendeu e sempre foi colocada num lugar de perder, né, como perdedoras e perdedores, acho que isso vem de um lugar muito mais dessas conquistas coletivas, né, porque a gente nunca... Eu já me emocionei diversas vezes com poesias suas e que significaram muito para mim. Então, à medida que você se cura, ou que você coloca, né, no papel essa força poética que tem dentro de você, você está fazendo por um movimento muito maior do que uma satisfação pessoal. Acho que essa é a diferença, né, quando a gente está falando dessa cosmovisão de qual a gente faz parte, assim, porque é sempre coletivo, mesmo que, às vezes, né, o doce de leite seja só seu, a gente saboreia igualmente, coletivamente, isso que é muito importante, assim. E aí me veio uma outra história, né, enfim, eu trabalho no instituto, onde a gente tem incentiva, assim, a criação de algumas iniciativas e o fortalecimento delas. E tem o Simons, que é um menino, assim, super novinho, da Zona Noroeste, participante do slam, de vários slams da ZN. E um dos projetos dele, quando ele veio fazer parte da nossa rede, era exatamente ensinar, ou seja, compartilhar isso que ele aprendeu, que é formular essas ideias, então, tipo, trazer, né, os conceitos, como que a gente traz, né, para o slam essa nossa capacidade de falar sobre assuntos que são muito importantes, então, sobre o machismo, sobre o racismo, sobre várias questões que atravessam. E aí é isso, assim, um menino que, se a gente for pensar nessa lógica eurocêntrica, é muito novo para compartilhar alguma coisa, para ensinar, mas ele se viu, porque foi transformador para a vida dele, então ele quis compartilhar. Então, é sempre isso, né? É pelo movimento maior, não tem jeito, assim, o quanto que a gente consegue, né, se colocar nesse lugar, assim, que é muito importante. Daí, Luz, eu queria também te perguntar como que você vê, assim, o que é indispensável para quando a gente pensa, quero construir, para quem está ouvindo a gente, quero construir, organizar aqui um slam na minha cidade, na minha quebrada, o que você vê que é essencial de ter, e o que precisa ser melhorado, assim, nesse sentido de a gente fazer esse espaço, cada vez um espaço mais forte, que sirva para fortalecer, né, esses processos de liberdade de expressão, de empoderamento, de transformação, assim, o que você vê como indispensável, assim, para quem está a fim de puxar um movimento desse? Eu acho que o indispensável é vontade mesmo, né? E entender
do que se trata, né? Construir um slam. Dentro da minha visão, eu acredito que construir um slam, organizar um slam, é propiciar de alguma maneira que vozes sejam amplificadas, né? A Roberta Stella Dalva fala que eu não dou voz para ninguém, cada pessoa já tem a sua voz. Então, o que o Slam faz é amplificar, ampliar, né, os lugares onde essa palavra chega. Então, é pensar nisso, assim, que cada corpo que vai comparecer ao seu Slam tem a sua própria história, tem a sua própria voz, e que você, como alguém que gere e organiza um Slam, tem essa missão de amplificar as vozes. Se a gente pensa de uma forma técnica disso ser feito, então precisaria ter alguém para fazer essa organização da frente. Então, como é puxado, é legal pelo menos umas três, porque aí um apresenta, outro consegue tempo e ter uma outra pessoa ali também de stand-by. É legal fazer os registros do que se está acontecendo hoje nesse momento de mídia e rede social, se puder registrar e depois colocar esse texto, porque é esse lugar, né, que o Slam possibilita. Às vezes está no nosso imaginário, não só no imaginário, é muito difícil ter escrito, impresso, né, dizer eu tenho um livro, e como que a palavra vai chegar em outras pessoas? Acho que esse registro audiovisual, ele facilita, né, e ajuda com que essas palavras, então a minha palavra daqui do Jardim Souza chega em você e te toque pela internet, né? E aí tem gente disposta a ouvir e falar, né? E aí acionar a comunidade mesmo para que poetas, operários, trabalhadores cheguem, né, e coloquem sua palavra no jogo. O jurado também você já pega ali na hora. Então, eu acho que é isso, né? O que precisa ter muito o indispensável, eu acho que é essa vontade mesmo, assim, né? Eu, particularmente, quando eu fui a primeira vez no sarau, eu achei aquilo tão bom, tão bom. Nossa, fazer poesia é tão bom que eu queria que todo mundo tivesse a chance de fazer poesia. E o primeiro coletivo que eu fiz parte é um coletivo que se chama Poetas Ambulantes. É uma criação minha e de uma amiga minha que chama Carolina Peixoto, que eu saía, né? O grupo ele ainda existe, eu só não acompanho mais o grupo. Mas a intenção do Poetas Ambulantes é ir nos transportes públicos, trem, metrô, ônibus, dar poesia impressa e movimentar o poeta que tem na pessoa. Então, quem lê um poema ganha um livro, né? E chegar com o bordão dos ambulantes mesmo, né? Eu podia estar matando, podia estar roubando, mas estou aqui humildemente recitando poesia. O sarau está aberto, pode falar o primeiro poeta. E aparecem muitas pessoas do ônibus para falar poesia, já aconteceu de entregarem um bilhetinho, falar, dá para vocês imprimirem, colocar no papel de vocês, da próxima vez que vocês saírem. Então, para mim, a palavra ela é muito importante, assim. A poesia é muito importante. Não é uma falácia quando eu falo que a poesia mudou minha vida, assim, ela mudou a minha vida. Eu realmente fico pensando o que eu ia ser hoje se eu não tivesse ido na Cooperifa naquela noite, assim. Será que eu ia encontrar com o sarau em algum outro momento? Então são esses lugares, né? Hoje eu consigo viver da poesia e do teatro. Trabalho muito, fico virada fazendo edital, preenchendo formulário, mas eu trabalho para mim, assim. E eu sou muito feliz de poder vender livro, eu sou muito feliz de poder participar de uma live para falar da minha experiência poética, eu sou muito feliz de fazer isso, de ser isso. Então, por ser muito feliz e entender que a poesia me salvou em vários momentos, seja a palavra propriamente dita, quando eu vou num sarau e recobro a minha voz, entendo que isso é isso que eu tenho que fazer. A primeira vez que eu falei num sarau, eu entendi, é isso que eu tenho que fazer da minha vida. Essa é a minha missão, o meu caminho, alguma coisa tem a ver com a palavra. Como a poesia me salvou também de estar com problemas psicológicos muito sérios e serem pessoas que
né? Então, assim, não tem como dizer que a poesia que me salvou o tempo todo. É a poesia que faz com que eu encontre o meu companheiro atual e eu tenha o que eu achei que eu nunca poderia ter. Então, são essas fui salva em vários âmbitos, assim, né? Então, uma pessoa feliz e não flertar. Esse ano é do ano de 2021 e eu que tenho várias questões, né, que já enfim, as alegrias é não flertar mais com a morte. Eu sinto que a morte não flerta mais com o meu nome, ela não sopra mais o meu nome. Então, com esse compromisso de quem se mantém viva, é que eu faço todo o desdobrar da palavra. Então, seja para fazer um slam, seja para organizar um sarau, seja para conversar numa live, seja para criar um pocket poesia. Então, fazer um slam é entender qual que é a premissa, qual que é a importância da palavra na vida de quem vai organizar. E com essa sensação, vixe, dá só se jogar, que não tem como, né? Não dá certo. E como é forte, né, esse lugar que é tão presente, assim, desses processos poéticos. Eu lembro, eu já morei em Recife, enfim, em Pernambuco, e eu lembro que foi lá que eu percebi o quanto nas quebradas de São Paulo a poesia estava muito presente, era muito importante, e logicamente que é isso, né? A gente que nasceu em quebrada, tem o rap, mas assim, os processos do racismo faz, né, quando a gente ainda não está assim, no movimento de se situar muito no nosso corpo no mundo, ver tudo como coisas menores, assim, né, deslocadas de quem a gente é e do que forma o nosso ser. E aí eu lembro que lá em São José do Egito tem uma cidade no sertão de Pajeú, que chama São José do Egito, que lá tem um festival perto do Dia dos Reis, um festival de uma semana, assim, e nessa cidade eu cheguei lá e todo mundo é chamado de poeta, desde o padre ao policial, à tiazinha. Eu achei que eu estava assim num filme. Falei, meu Deus, isso aqui existe e tal. E aí minha mente fez boom, né, para poesia que eu sentia já presente na minha família, nos espaços que eu ia, enfim. E aí a gente tem várias expressões que são estruturantes, assim, para tudo que a gente vive e que sustenta, na verdade, essa sociedade, por mais que ela queira dizer que não, que é o rap, que é o funk, que é, né, um movimento mais recente, o sarau, mas já foi a roda de samba, já foi a capoeira, enfim. Conjunto de coisas que, se tirar isso aí do Brasil, não tem nada, né? Que a gente vai falar. Tem a viola, que é indígena, guarani, enfim, é muita coisa assim. E aí, voltando assim um pouco para esse território que hoje me abriga, nos últimos anos a gente tem tido movimento, enfim, a cena do rap e do funk na Baixada sempre foi uma cena forte, importante, né? A gente tem, em contraponto a isso, uma repressão imensa. Então, o movimento das Mães de Maio, Salve Mães de Maio, vem desse processo, né, de morte mesmo, instituída dentro, para calar as vozes do funk, enfim. Mas eu sinto que nos últimos anos, assim, acho que nos últimos 3, 4 anos, a molecada tem surgido com uma força, assim. Então você vê pipocar movimento de sarau, vê pipocar movimento de slam, o rap voltando. Semana passada vi um movimento que chama ZNO Music, lá da Zona Noroeste, que é um movimento de favela organizada, que a galera conseguiu comprar uma câmera e está produzindo vários clipes de funk do rap. Assim, eu fiquei emocionadíssima com isso, e eu acho que é esse lugar, né? Eu sempre falo, eu coordeno uma pesquisa sobre memórias narrativas e tecnologias negras na Baixada Santista, e Santos abrigou o segundo maior quilombo do Brasil, depois de Palmares, que era o quilombo do Jabaquara, né? Daí, a partir daí, a gente tem vários sinais, vários símbolos dizendo que aqui é um território negro e indígena, sim, apesar de ser hoje a terceira cidade em segregação racial do Brasil. Então, quando eu vejo esses processos de aquilombamento, que assim não faz parte do passado, a minha insistência a gente precisa enxergar esse território como um território vivo de potência negra e indígena ainda hoje, sabe?
a gente está aqui viva, eu a partir da minha existência, e você aí, significa isso, que não é do passado, é no agora e aponta para o futuro. Então, um desabafo, assim, uma reflexão de a gente se atentar, sabe? E não colocar as coisas nesse lugar assim menor, porque tudo isso é saber, é potência e é criação. A gente está criando, né? E a criação, muitas vezes, que nos salva, né? Dessa política de morte que a gente vive. E aí, Lu, você trouxe várias referências, assim, né, na sua fala, enfim, mas eu queria perguntar especificamente, assim, para você trazer referências também para a gente. Quais são as referências dentro dessas vivências, dentro de slam, de poesia, de literatura? Pensando em movimento de slam, dentro daqui do Brasil, a própria Roberta Estrela Dalva, né, que é a pioneira trazendo o slam para cá, Bel Puan, Mel Duarte, Emerson Alcalde, Piê, Tom Grito, Nega Preto, Bicharte, Bicha Poética. Vixe, são muitas pessoas. Aí aqui do ladinho de casa tá o Anne Teodoro, que é da minha quebradinha mesmo, Jéssica Campos. Eu acho que é a Kimani, acho que é uma galera assim muito potente no slam. É uma galera a ser observada, real, assim. Pensando em pessoal que tá fora, tem o Sal Williams, que é fantástico, a Porsche, que são referência mesmo, assim, né? É vendo o Sal Williams que eu entendo muito aonde minha poética quer chegar. E literatura, eu fui tão... Demoraram tanto para me dar isso que eu particularmente eu só tenho lido pessoas pretas, né? Então, Conceição Evaristo, Priscila Ubaz, Elisandra Souza, Jennifer Nascimento, Rita Farra, muita gente, minha, assim, né? E por conta do teatro eu tenho chegado em outros nomes também, então como Fel William, o Fanon e a Lélia Gonzalez também. Eu acho que para construir uma poética com comprometimento, acho que é legal a gente ir bebendo de vários lugares, né? Eu sou muito feliz de fazer parte do coletivo Legítima Defesa, que muito do histórico, enfim, das questões mais teóricas, né? Eu acabo bebendo muito no coletivo e aí consigo transformar para poesia, né? Então o coletivo ele me ajuda nisso, me dá uma boa ganhada de tempo, porque eu consigo estudar isso coletivamente em grupo. E aí consigo trazer isso para poesia. Mas acho que eu já soltei bastante nome, Marina, mas tem mais um montão de gente, né? Mas já soltei bastante nome, uma galera bem boa, hein? Foram bastantes, mas valeu, viu? Luz, você preparou alguma coisa para a gente? A gente tinha combinado nada, mas você consegue compartilhar alguma coisa para a gente? A gente está chegando nos últimos minutos. Produção, se a Luz topar aí e falar alguma coisa para a gente pode depois vir todo mundo junto para encerrar. Eu só queria agradecer mesmo, né, esse convite, essa força. Eu fico muito animada quando as coisas surgem assim, numa perspectiva coletiva mesmo, de processos com boas intenções, né? Que o fundamento faz sentido para esse propósito de mundo que a gente está tentando, para o fim desse que a gente não quer e não gosta e não aceita, para a criação de um outro que faça sentido para todas e todos e todes. Então, queria agradecer imensamente, assim, Marcos, Felipe, pessoal do Selo Criativo, toda a família do Arte no DIC, que, enfim, admiração imensa.
e também a Luz, assim, pela troca. Eu tava bem nervosa, porque eu sou fã mesmo, quando eu me ofereci, eu falei, não fui convidada para mediar nada, eu fui lá, eu falei, eu posso. Então, você toca a si mesmo e salva mesmo. Gratidão por esse dom da escrita e por compartilhar, pela generosidade de compartilhar coisas que são tão profundas, mas que fazem sentido. E eu vou deixar com você agora e depois a gente encerra junto, produção. Ai, Marina, agora faz uma poeta ler poema com o olho marejado. Vou ler meu livro mais recente, vou ler um pedaço. É o Novembro, ele é feito de um poema só, mas eu vou ler um pedaço do poema. Veja bem, eu que errei muito, com medo de parecer errada, incorreta, sonho acertos para você ser quem se é. Todo dia, não sei quem sou. Perdida nas paredes e escombros, eu, casa essa aqui não lar, sempre sonhei que caía da laje. Descobri, erguendo esse poema, que era o meu treinamento para cair na vida. Eu sou uma caída, um precipício, um abismo raso. Rastejo nas memórias e essas são interrompidas por roncos altos. Aqui em casa todos roncam, exceto eu, quando estou acordada. E eu vivo acordada, talvez seja daí meu mau humor e impaciência. Eu brinco muito e levo tudo muito a sério, bato cabeça para a palavra e ela me abençoa. Outrora ousei a dizer que a poesia era meu karma, mas só hoje sei que é a minha salvação. Escrever é a minha chance de curar o mundo enquanto me curo. É escarafunchando o dedo na ferida, fazendo-a sangrar, que tenho a real noção do estrago, do tempo que será empregado e se vai ou não fechar. Nem todo trauma se fecha. Só quem olha os cortes de frente vai entender esse poema. Me escondo através da poesia, expondo minhas cicatrizes de outrora e do presente. Sigo escorrendo e esvaindo, sorrio e abraço enquanto me remendo. Cada ferimento meu cabe um indicador direito do mundo. Ai, foda! Valeu! Ai, obrigada, gente, pelo convite. Muito bom passar essa tarde com você, Marina, conhecer você. Estou muito feliz. Existem várias mesas que a gente participa, mas existem algumas que a gente consegue sentir, consegue quebrar um pouco, né, dessa ideia do que é uma live, né? Parece que o afeto ele consegue romper essa tela frígida aqui e eu me senti muito afagada aí. Obrigada de coração. Agradeço ao Marcos, que foi o que me ligou e convidou para cá. Obrigada, estou muito feliz pela troca, de verdade. Obrigada de novo. A gente está, né, encerrando esse dia bonito aí, de tantas, um domingo preenchendo com palavra, preenchendo com força, poesia, e vida longa ao festival, primeira edição, que venham outras e outras e outras, e que a gente só se fortaleça. Obrigada, gente. Beijo em todas. Pô, agradeço demais, Marina, Luz, parabéns, que tarde incrível. Agradeço a todas as pessoas que participaram nesse dia, nesse domingão. A gente sabe que não é fácil, mesmo a gente tendo que ficar em casa, mas é um domingo, as pessoas têm compromisso, mas foi demais as pessoas estarem aqui. Eu quero agradecer nominalmente a todos, o Elton, a Fernanda, a Vicente, o Júlio, a Andréia, Bruna, o Lala, e você, Luz. Sandy e Marina também pela mediação, por essa força, por serem um rosto também do nosso projeto. O projeto, como eu falei, vai continuar, independente das lives, né? A gente pretende trazer mais bate-papos relacionados à literatura, mas o importante é que a gente consiga trazer uma criação literária e também acesso a livros de uma maneira mais acessível para as pessoas, atuando em espaços do qual as pessoas não têm acesso necessariamente a comprar um livro, mas não é só para ler, mas para produzir, né? A gente conseguir trazer outras vozes para a nossa literatura, principalmente periférica. É isso, pessoal. Gente. Beijo, tchau. Beijão, agradeço. Tchau, tchau.